Hoje eu vou pregar sobre amar os perdidos. Amar os perdidos. E vou ler dois textos que parece não terem nada uma coisa a ver com a outra. 2 Timóteo. Ok, parece que este não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar a seguir, mas tem a ver. Paulo está a falar a Timóteo e ele diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? Mas como é que é? The change. Levem uma pessoa que não seja salva, porque o motivo é evangelismo. Não é? O motivo não é celebrar uma festa, é evangelizar alguém. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: por motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ok, eu quero ler Mateus 28. (18 a 20). Jesus está quase a partir e ele diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, ele está a falar a todos os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide. Esta expressão é muito importante. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do mundo. Amém. Então há aqui uma questão. Eu estava a tentar perceber que tema é que ia dar esta mensagem, e a Andréia depois vai contar uma coisa que aconteceu. Amém? Logo a seguir. Eu estava a tentar perceber que tema é que eu vou dar a esta mensagem. E para despertar o dom que há em nós, é preciso ter uma paixão por diversas coisas. Vocês estão a entender? É preciso ter uma paixão pela adoração. É preciso ter uma paixão pelo temor do Senhor. É preciso ter uma paixão por amar o próximo. Mas, acima de tudo, é preciso ter uma paixão pelos perdidos. Uma paixão pelas almas. Eu não gosto muito de usar esta expressão, uma paixão pelas almas, porque parece que é algo religioso. Porque quando eu me converti, nós dizíamos muito, temos que ter uma paixão pelas almas. Temos que amar as almas. E também dizíamos, temos que amar os perdidos. Mas depois parece que esse termo foi-se diluindo e foi-se esquecendo, e parece que há pessoas perdidas, e às vezes esse termo parece um pouco pejorativo, não é? Que nós é que somos os bons e somos salvos, e os outros estão perdidos. Mas estava a pensar numa coisa: para despertar o dom que há em nós, Paulo chegou ao pé de Timóteo e diz: desperta o dom. Então isso não tem nada a ver com Deus. Nós às vezes pensamos que Deus é o responsável por tudo, e nós andamos aqui: Deus, desperta o dom que há em mim. Não é nada disso. Paulo diz: Timóteo, tu tens que despertar o dom que há em ti. Então é uma coisa intencional, é algo, uma responsabilidade pessoal. Vocês estão a entender? Cada um de nós que aqui está é responsável por despertar o dom que Deus já colocou em si. Amém? Desperta o dom, desperta o dom. Diga lá comigo: desperta o dom que há em ti. Ok, cada um tem um dom ou mais do que um dom. E Timóteo tinha um dom que se estava a apagar. Né? E Paulo diz: desperta o dom que há em ti. E esta palavra desperta anima o dom, traz fogo a esse dom, faz arder esse dom, faz renascer esse dom, reaviva o dom. A expressão é: faz de novo aquilo que tu fazias. Ou seja, o dom que tu tinhas, que estava em operação, volta de novo a agir nesse dom. A palavra é: agita o dom. Diga lá comigo: agita o dom. Amém. Reacende o dom. Então é alguma coisa que dá a ideia que estava apagada, ou que se estava a apagar, e que Deus diz: Timóteo, tens que pôr fogo nisso. Tens que fazer arder isso outra vez. Tens que reavivar isso. Tens que voltar a fazer isso. Tens que voltar a realizar, a agitar, a reacender. Ou seja, a estar apaixonado pelo fogo de Deus na tua vida. Amém? Dá para entender isto? Amém? Dá para entender? E não é responsabilidade do irmão, não é responsabilidade de Deus. Paulo diz: Timóteo, a responsabilidade é tua. Volta a reacender o dom. Volta a fazer arder esse fogo que há em ti. Volta a reanimar esse dom. Volta a avivar o dom. Faz de novo o que tu estavas a fazer tão bem. Amém? E uma das coisas que nos faz avivar o dom
É isso que Jesus disse em Mateus 28. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Portanto, ide. Portanto, ide e ganhai pessoas. Portanto, ide e fazei discípulos. Portanto, ide e mostra o Evangelho aos outros. Então, uma das formas de eu ficar avivado, e eu acho que é a principal, porque Deus deu o seu Filho Jesus para morrer, para que ninguém fosse parar ao inferno. Então, a forma principal para avivar um dom é ganhar almas para Jesus. A forma principal para reavivar um dom é reacender um dom, voltar a ter aquele dom em atividade, é amar os que estão perdidos. É falar do Evangelho, é ensinar o Evangelho, é proclamar o Evangelho, é chegar aos perdidos e dizer: Deus salvou-te, Jesus morreu por ti na cruz para que tu fosses salvo. E essa é a forma, na minha perspectiva, a forma principal de reanimar todos os dons que existem na igreja. Amém? Deus quer que nós estejamos apaixonados pelas pessoas que não são salvas. Amém? E nós perdemos um pouco essa noção. Cada um de nós devia de ganhar pessoas. Cada um de nós devia de estar a orar pelas almas perdidas. Cada um de nós devia de estar a evangelizar. Cada um de nós devia de fazer do estilo de vida o evangelismo. Jesus não disse: olha, isto é feito por opção. Não, Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, eu tenho todo o poder que vou delegar a vocês, mas, portanto, ide. E esta palavra ide não significa ir uma vez. Escute bem, quando Jesus disse aos discípulos: vocês vão, ide, Jesus está a dizer: vocês vão e continuam a ir e vão continuar a ir. Ou seja, vocês vão proclamar o Evangelho e vão continuar a falar do Evangelho e vão continuar a pregar o Evangelho até ao fim das vossas vidas. Vocês vão sempre proclamar o Evangelho. Dá para entender isso? Ide. Jesus não disse: olha, agora vocês vão uma vez e depois fiquem na igreja a louvar. Não, Jesus disse: ide com essa paixão pelas almas perdidas. Vão agora, vão depois, vão a seguir, vão sempre. O vosso propósito é falar de Jesus, falar que Deus trouxe Jesus à terra para morrer pelos nossos pecados. E disse: essa é a vossa comissão. A grande comissão. Vocês devem estar apaixonados por essa grande comissão. Querem despertar o dom? Vão falar de Jesus. Eu acho que às vezes nós temos dons maravilhosos, mas às vezes os dons não entram em operação sempre porque nós não ganhamos pessoas para Jesus. Porque nós não salvamos pessoas. Porque nós não falamos de pessoas. Agora, com os meus cunhados da África do Sul cá, aprendi uma coisa. A Vera orou muito tempo por eles, para que eles fossem à igreja, e eles agora estão a ir a uma igreja. Amém? Não percebem ainda muito bem do cristianismo. Eles ficam pasmados com aquilo que nós lhes dizemos de Jesus, e é interessante como eles absorvem aquilo tudo. O meu cunhado está sempre a dizer: graças a Deus, graças a Deus. Então uma coisa que eu vejo é que todas as pessoas têm uma necessidade de Deus. Têm uma necessidade de salvação. Tem uma necessidade de Jesus. E o nosso objetivo como cristãos é falar de Jesus. Falar de Jesus, ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho. Se não fosse tão importante, Deus é um assunto principal da Bíblia, é a salvação. Se não fosse tão importante, Deus não teria dado Jesus para que as pessoas, quando morressem, não fossem para o inferno. E Deus deu Jesus para que as pessoas não fossem parar ao inferno. Eu lembro-me de uma coisa, para despertar aqui a nossa consciência. Às vezes nós estamos aqui dentro à espera de um dom de profecia, de um dom, de um milagre qualquer, de cura, de alguma coisa. E nós, se calhar, somos um bocado enganados nessa perspectiva. Porque passamos a vida a pensar que a nossa vida religiosa, espiritual, se baseia apenas no culto, né? Na relação com o culto. Não, a vida espiritual baseia-se na relação com as pessoas que estão perdidas. Com a nossa vida dada em função dos perdidos. Eu vou contar-vos um testemunho, eu tenho pensado muito nisso, porque às vezes os dons não funcionam mais porque não há gente perdida a ser salva. Às vezes os dons não são ativados porque não há gente perdida a aceitar Jesus. Às vezes os dons não são ativados porque nós não agitamos esse dom ganhando pessoas para Jesus. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Quantas vezes nós falamos de Jesus esta semana a alguém? Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu lembro-me de um testemunho, quando eu me converti. Eu converti-me por causa que a minha mãe voltou para a igreja porque houve uma pessoa que deu o testemunho de Novas de Alegria a dizer que foi curada de leucemia.
E a minha mãe estava no cabeleireiro, a dona do cabeleireiro e as senhoras que iam ao cabeleireiro iam à igreja, e a minha mãe foi para a igreja. E eu andava-me a portar muito mal e passado um tempo fui para a igreja. E quando fui para a igreja, nós tínhamos uma perspectiva. Nós falávamos de Jesus em todo o lugar. Nós falávamos de Jesus depois do culto, antes do culto. Eu lembro que nós tínhamos escola dominical de manhã, culto de manhã, e depois íamos almoçar a casa e vinhamos à pressa para a rua para ir evangelizar. Ainda era aquele sistema de evangelizar com folhetos, falar com pessoas. E eu lembro-me que aquilo ativava a nossa fé. E nós vinhamos para o culto às 4 horas, cheios do Espírito Santo, pela gratidão que tínhamos de poder falar de Jesus aos outros. E uma vez, sem nós percebermos nada. Isto é um testemunho que ficou referenciado nas pessoas que o vivenciaram na altura. Sem nós não percebíamos nada. Nós não percebíamos da organização da igreja, nós não percebíamos de cura interior, nós não percebíamos de libertação, nós não percebíamos de cura, nós não percebíamos de maldições, nós não percebíamos de guerra espiritual. Não havia estes temas na igreja. Nós orávamos, íamos para a rua evangelizar e fazíamos o culto à tarde. Nós não percebíamos de louvor, não havia as músicas que hoje já eram aqueles corinhos que nós tínhamos no Inário e no Cânticos de Alegria, não sei. Nós não percebíamos de nada. Mas o facto é que a glória de Deus se manifestava ali. O facto é que as pessoas eram salvas. O facto é que as pessoas vinham da rua e iam ter connosco. Eu lembro-me que uma vez fizemos um musical de Natal. Estávamos a cantar o coral, lá no coral de Natal. Os vizinhos desceram dos andares do prédio, que aquilo ficava num rezo-chão. Os vizinhos desceram dos andares do prédio para ir ouvir o coral cantar. Houve uma vez que nós não percebíamos nada de nada. Mas uma vez chegaram à igreja todos os malfeitores daquela cidade, da cidade onde eu cresci. Os rapazes que estiveram presos, os rapazes que se envolveram com drogas, alguns morreram mais tarde, mas eles naquele dia foram à igreja, roubaram uma carteira, que lá estava no cabide, à porta da igreja, que nós tínhamos o cabide à porta da igreja, onde punham os casacos e uma carteira desapareceu. Mas o facto é que falámos de Jesus àquela gente toda que não fazia nada durante o dia. Alguns eram consumidores de droga, outros vendedores de droga. Falámos de Jesus a toda a gente. E uma vez, nós estávamos a ensaiar uma peça, O Filho Pródigo, em mímica. E numa tarde, sem nós percebermos nada, a nossa vida era passada assim. Nós íamos ao culto de domingo de manhã, à escola dominical, o culto de domingo de manhã, depois íamos almoçar e depois íamos para a rua 2 horas, 2h30 para evangelizar, porque à tarde era o nosso culto. E uma vez fizemos o Filho Pródigo. Fizemos o Filho Pródigo, 27 rapazes converteram-se a Jesus. Foi impressionante. Chegaram à frente 27 rapazes a dizer: eu quero aceitar Jesus. De onde é que eles vinham? Da rua. Como é que foram evangelizados? Como nós sabíamos. Horas antes tínhamos estado na rua a entregar folhetos, a falar de Jesus, a dizer: olha, há ali uma igreja, esta tarde vai haver um culto, nós contamos contigo. E aquele dia foi um dia glorioso. E Jesus aqui neste versículo, no versículo 20, ele faz uma promessa maravilhosa. É uma promessa de Jesus. Ele diz: se vocês fizerem isso, eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, por favor. Nós falamos tanto em presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus. Nós amamos a presença de Deus. Mas eu vou dizer-vos isso. Sem evangelismo, a presença de Deus não se manifesta com intensidade. Porque Jesus disse: se vocês forem ganharem almas, obedecerem a esta proposta que eu vos faço, que é a grande comissão, eu vou estar convosco sempre. Vocês entendem? Se nós ganharmos almas, Ele vai estar connosco sempre. Se nós tivermos esta paixão pelos perdidos, Ele vai estar connosco sempre. Porque Ele diz: se vocês obedecerem à grande comissão, eu estarei convosco sempre. É uma promessa de Jesus. Sempre, 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 sempre Ele estará connosco se nós ganharmos almas. O que significa, lendo isto ao contrário, se nós não ganharmos almas, a presença dele não é tão evidente. E eu despertei para isso há um tempo atrás, porque nós temos aqui: Senhor, queremos a tua presença, e fazemos mais um retiro disto, e mais um retiro daquilo, e mais um tempo de não sei do quê, e mais não sei o que mais, mas falta-nos a essência. E a essência é arder de amor, de paixão pelos perdidos.
Herder de amor pelos perdidos. Jesus deixa essa promessa maravilhosa. Se vocês ganharem almas, se vocês forem, e ele diz, ide pregar o Evangelho, continuai a ir pregar o Evangelho, continuai a ir a pregar o Evangelho. Toda a vossa vida é um estilo de vida, é um propósito. Façam isso como um estilo da vossa vida. Vocês ganhem almas, falem de Jesus, falem do Evangelho. E eu prometo que vou estar presente convosco. E quando Ele está presente é garantia que o seu poder se vai manifestar. E quando Ele está presente as coisas acontecem. E às vezes nós parece que insistimos, tem que haver cura, tem que haver mais um milagre ali, tem que haver mais uma libertação acolá. E quando eu lembro-me naquele tempo, nós não percebíamos nada disto. Isto é um testemunho que marcou a nossa vida. Todas as pessoas que passaram por isso, até mesmo aqueles que se desviaram, ainda hoje falam disso. Nós não percebíamos nada disso. Nós não percebíamos nada de cura, nem de libertação, nem de cura interior, nada. Não percebíamos nada de louvor. Mas o facto é que quando nós falávamos de Jesus aos outros e os perdidos entravam na igreja, as coisas aconteciam. De repente alguém era curado, sem nós percebermos muito bem. Eu lembro-me que numa noite chegou lá uma moça que vivia na parte mais obscura da cidade, que era prostituta no Castoré. Nunca mais me esqueço dessa moça. E nós estávamos, foi uma reunião de jovens, uma quarta à noite. A moça foi à igreja, nem sei como ela foi, ouviu falar de Jesus. Ela foi à igreja e ela começa a espumar pela boca e a dar pontapés e estava toda endemoniada. E nós, sai, nós não sabíamos dizer mais nada. Sai em nome de Jesus. Depois havia alguém que dizia, o sangue de Jesus tem poder. Sai em nome de Jesus. E a moça foi liberta. Porquê? Porque nós falávamos de Jesus. E quando nós falamos de Jesus, quando nós alcançamos almas para Jesus, quando nós temos paixão pelos perdidos, a presença de Jesus diz, a minha presença é convosco, para sempre. Eu estarei convosco para sempre. Eu ficarei convosco para sempre. E quando Ele está presente, o poder dEle se manifesta. Sabe o que é que aconteceu depois? Nós depois fizemos uma coisa errada. Porque a igreja ficou cheia. E porque chegou muita gente nova. E nós pensamos aqui, assim, agora vamos gastar tempo, também faz falta, a estruturar isso. E começámos a fazer coisas para estruturar aqueles grupos. E começámos a gastar tempo a estruturar e deixámos de evangelizar. Deixámos de evangelizar. E de repente aquela glória, de repente a manifestação daquele poder, de repente a manifestação daquela presença foi-se embora. E nós não percebemos porquê. E a igreja voltou àquela normalidade, àquele rangue-rangue, nunca mais houve movimento, nunca mais houve ação, e os cultos voltaram àquele processo normal. Porquê? Porque deixámos de ganhar almas, deixámos de ter amor pelas almas, deixámos de ganhar almas para Jesus. Amém? E eu quero terminar com isto. Jesus falou sobre o inferno. Eu estive a ler uma estatística. Mais ou menos 150 mil pessoas morrem todos os dias no mundo inteiro. 150 mil pessoas morrem. Em Portugal não sei quanto é que morrem por dia. 150 mil pessoas morrem todos os dias no mundo inteiro. E grande parte dessas pessoas vão para o inferno. E o inferno é aquilo que Jesus disse, ranger de dentes. Não é? Há dores, castigo eterno, condenação eterna. Há dores e ranger de dentes. Há um castigo eterno para sempre. As pessoas não se vão livrar daquilo. Não é? Vão estar enclausuradas naquela atmosfera para sempre. E Jesus falou sobre o inferno. E sabe uma coisa? Hoje nós não falamos sobre o inferno. Mas se nós não ganharmos almas e se não falarmos de Jesus, grande parte das pessoas que morrem hoje vão parar ao inferno. Nós às vezes questionamos, estou aqui com um problema emocional, estou aqui com um problema de não sei do quê, estou aqui com um problema... E chamamos a atenção de toda a gente para os nossos problemas. Mas estas pessoas que morrem hoje sem Jesus vão parar ao inferno. Eu quero que você pense nisto. O inferno era um tema central da Bíblia. E Jesus falou 3 vezes mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Se você consultar, você vai ver que Jesus falou 3 vezes mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Então, se nós não evangelizarmos, algumas coisas não acontecem. Se nós não evangelizarmos, o dom que há em nós não é desperto.
Se nós não evangelizarmos, aquela paixão pelo dom de Deus, aquela paixão pelas coisas de Deus, não é desperta em nós. Se nós não evangelizarmos, a presença de Jesus não se manifesta na íntegra, não se manifesta na plenitude. Porque Ele disse, quando vocês forem, e quando vocês ganharem almas, eu estarei convosco sempre, 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 sempre. E quando Jesus está presente, o poder dele se manifesta. Nós não precisamos de fazer nada, alguma coisa acontece. A atmosfera muda, a atmosfera espiritual muda, a atmosfera da cidade muda. Então Jesus nos comissionou para ganhar almas. Se nós não ganhamos almas, não recebemos a presença dele na plenitude, o nosso dom não é desperto e não há aquele calor, aquele fogo ardente por esse dom, e muita gente vai parar ao inferno que nós conhecemos. Muita gente. E houve um pregador qualquer que disse, nós devíamos ter todos uma visão do inferno. Nós às vezes queremos uma visão do céu, e como é o céu quando formos para lá, mas nós precisávamos ter uma visão do inferno de 5 minutos. Só 5 minutos para percebermos que estas milhares de pessoas que morrem diariamente vão parar lá. Ao lugar onde há dores, ranger de dentes, castigo eterno, condenação eterna. É horrível, não é? E Jesus pregou sobre o inferno. Então, quero deixar esta mensagem para que nós possamos ter os dons todos aqui avivados, não é? E esta é a nossa esperança. O dom de Deus que está em nós avivado. Todos os dons, não é? Nós precisamos ter uma paixão pelas almas perdidas. Amém? Nós precisamos ter uma paixão por aqueles que, se não aceitarem Jesus, vão parar ao inferno. E nós queremos a sua presença a manifestar-se aqui. E nós passamos tempos em que a presença de Deus estava aqui. Mas eu tinha sempre a sensação que aquilo não explodia mais. Eu questionava Deus, mas nós somos sinceros, amamos a santidade, amamos não sei o quê, amamos o louvor profético, amamos os dons, amamos... E parece que havia algo que nos impedia de subir mais em termos de manifestação da sua presença. E eu sei o que é. É o facto de nós não evangelizarmos. É o facto de nós não amarmos os perdidos. É o facto de nós não dizermos, olha, eu tenho a solução para a tua vida. Não é? Se tu morreres hoje, sem Jesus, vais parar ao inferno. Eu sei que durante muito tempo a gente evitou de falar de inferno e até damos um evangelho muito suave, não é? Ah, não, vem lá Jesus, Ele vai mudar a tua vida. Não, Deus interessou-se tanto por este assunto que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos perdoar os pecados, para que ninguém fosse parar ao inferno. Amém? Deus interessou-se tanto. Vejam a paixão de Deus pelos perdidos. Né? Deus interessou-se tanto pelos perdidos, que Ele disse, vou enviar o meu Filho para que sejam absolvidos dos pecados, para que ninguém vá parar ao inferno. Então a responsabilidade está em nós. Amém? A responsabilidade está em nós. Nós precisamos de falar de Jesus. Nós precisamos de ganhar almas. Nós precisamos dizer, Jesus é a solução para a tua vida. Às vezes nós chegamos lá, Jesus é a solução para tu seres curado. Não, Jesus é a solução para tu seres salvo. Amém? Depois a cura logo se vê. Jesus é a solução para tu seres salvo. Jesus é a solução para não ires parar ao inferno. Jesus é a solução para mudares a condição da tua vida. Jesus é aqui na terra para seres perdoado dos teus pecados. Amém? E nós começamos a trazer um evangelho suave, não é? Se aceitares Jesus agora vais ter isto, prosperidade e isto e aquilo. Não, se tu aceitares Jesus não vais parar ao inferno. Se tu aceitares Jesus, tu vais ter a salvação eterna. Se tu aceitares Jesus, tu vais ter de facto uma realidade de vida diferente, um propósito de vida diferente. A tua alma é salva. Amém? Vamos ficar de pé, ok? Então, o que é que nos faz? O que é que nos atrai a Deus hoje? Amém? O que é que nos atrai a Deus? É mais uma sessão de adoração em que nós andamos aqui, a tua presença. Honestamente, não há presença de Deus na plenitude se nós não falarmos de Jesus aos outros. Não há presença de Deus na plenitude se nós não ganharmos almas. E não é com aquele evangelho suave. Vem lá. Se calhar não queres. Não é. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de ser salvo. Tu precisas de encontrar Jesus. Tu precisas ter um relacionamento com Jesus. Tu precisas do perdão dos teus pecados. Tu precisas que eu ore por ti para que tu aceites Jesus como Salvador. Amém? E isso vai atrair a presença de Deus.
Eu nunca mais me esqueço. Se vocês perguntarem, daqueles 27 rapazes, todos estiveram na igreja, não me lembro. Se todos foram salvos, também não me lembro. Eu sei que durante algum tempo eles iam à igreja. Eu sei que 27 rapazes aceitaram Jesus lá à frente. Aquilo foi glorioso. A glória de Deus estava ali. Não porque nós sabíamos muita coisa. Nós não sabíamos nada. Não percebíamos nada disto. Ainda hoje não percebemos muito, mas não percebia nada disto. Mas nós tínhamos um coração pelos perdidos. Nós tínhamos uma paixão por aquelas pessoas. E quando elas foram à frente, os velhinhos que nem sabiam ler nem escrever choravam a orar. Porque aquelas pessoas tinham aceito Jesus. A oração daqueles velhotes à terça-feira, eles levavam a almofadinha para estar de joelhos. Hoje já não temos esse hábito. Eles levavam aquela sua almofada para estar de joelhos, aquela hora e meia de oração. E a oração deles era sempre a mesma: orar pelos perdidos. Eles oravam pelos perdidos. Eles não oravam para que a gente tivesse mais dinheiro, para que houvesse um dom não sei do quê, para que o louvor cantasse melhor. Não, eles não oravam por isso. Eles oravam pelos perdidos. As velhinhas choravam pelos perdidos. Elas queriam ver os perdidos salvos. E aquilo foram momentos gloriosos. Eu vou dizer-vos uma coisa. Naquele dia, se nós não nos enganássemos, aquilo era um tempo de avivamento naquele lugar. Só que, como eu vos disse, depois começámos a tentar interpretar aquilo de outra maneira, começámos a organizar não sei o quê, a fazer mais não sei o que mais, a concentrar-nos dentro do espaço que nós dizíamos à igreja, e perdemos aquele sentido e nunca mais fomos para a rua evangelizar, porque tínhamos que organizar isto e organizar aquilo, e aquela glória foi, e aquele poder passou, e aquela presença parece que diminuiu. Então evangelizar é a forma, é o segredo, é a chave para que o nosso coração esteja ligado a Jesus e com intensidade, e o dom de Deus desperta em nós.